Shalom Adonai, estamos dando início à nossa aula de segunda-feira, né? Porque agora, como estão sendo gravadas, estão sendo a segunda-feira. Então, eu estou colocando aqui nossa aula dessa semana, gravada na segunda-feira. Estamos hoje já iniciando a nossa 10ª aula de História da Igreja, que corresponde à penúltima aula de História da Igreja, porque na semana que vem concluímos a disciplina de História da Igreja. Eu tinha falado na aula anterior de que a próxima disciplina nós iríamos fazer homilética, ou seja, é a disciplina que nos ensina, possibilita o aprendizado da construção de sermões, da liturgia, da postura de voz, da oratória, da retórica, uma disciplina muito importante. Mas deveremos fazer primeiro, ou fazer, em vez de homilética, a hermenêutica. A hermenêutica. Então, na próxima disciplina, que é a disciplina que vamos iniciar ainda esse mês, certo? Possivelmente, hoje é dia 11, na semana que vem vai ser já o dia 17, 18, né? Deixa eu ver aqui no calendário, que dia que vai ser semana que vem. Semana que vem vai ser dia 18, tá? Então, dia 25, nós vamos iniciar já com a disciplina de hermenêutica, ou seja, a disciplina que nos concede a diretriz, a orientação, os princípios, os meios, os métodos, todo o aparato para desenvolvermos a interpretação das Sagradas Escrituras. Como interpretar as Escrituras Sagradas, os textos sagrados, como trabalhar com a interpretação do texto sagrado. Então, uma disciplina muito significativa, que depois, na sequência, vamos fazer a homilética. Então, hermenêutica, depois homilética. Vai ser excelente, extraordinário, e vai ser a nossa próxima disciplina. Muito bem, então vamos para a aula de hoje, que a aula de hoje é bastante extensa de conteúdo, não de slides vai ser poucos, mas conteúdo vai ser bastante extenso, e o que nos é bastante significativo para podermos organizar e também guardar todo este conteúdo que vamos aqui estar tratando na aula de hoje. A reforma inglesa e o movimento do puritanismo, na verdade, foi conhecido como reforma anglicana, tá? Reforma anglicana porque, na verdade, foi a reforma que possibilitou, não é, o caminho já de uma nova etapa, e agora já podemos dizer que uma etapa em que inicia-se, né, uma nova reforma dentro já da Inglaterra. Não podemos dizer que seria uma outra reforma, mas um movimento da reforma dentro do país inglês, o país da Inglaterra, conhecido até como País de Gales, né? Então, o movimento da reforma, que tinha promovido já grandes grupos como anabatistas, luteranos, os reformados, agora estava já dando início aos anglicanos, ou anglicanismo, e se tornou-se a religião oficial, inclusive, da Inglaterra, e que, claro, foi uma expoência esta religião. Teve seu início, na verdade, com William Carys, né? Ou melhor dizendo, teve seu início com a união entre o rei e a classe média, tá? Que se uniu na promoção do bem-estar do país. O William Carys, na verdade, foi o historiador que trouxe toda essa divulgação e também descrição de como correu a reforma inglesa. Então, a reforma inglesa ela se foi fortalecida
a partir de uma tendência que surgiu dentro da Inglaterra de conscientização nacional para apoio ao rei e aos esforços que ele possuía de tentar e lutar já naquele momento por separar a igreja inglesa, a igreja estatal inglesa. Por que igreja estatal? Porque naquela época o governo, a igreja tinha que estar dentro do governo e o governo dentro da igreja. Então essa era uma proposta da época. E principalmente países como Inglaterra, Alemanha, França, que são países mais tradicionais. Então, dentro da questão da Inglaterra, principalmente, a proposta era: temos que nos separar do papado, definitivamente nos separar do papado e abandonar a Igreja Católica. E aí, uma forma era o quê? Vamos implantar o protestantismo e vamos ter uma igreja oficial inglesa. Então, o controle já de muitas propriedades que a Igreja Romana estava controlando dentro da Inglaterra, os monarcas e o rei queria dar um fim e pôr, assim, um fechamento, um encerramento nessa relação, nesse vínculo da Inglaterra com o catolicismo. E a William Tyndale, tá? Que era um dos grandes ideais da Reforma Protestante, um homem que tinha trabalhado dentro da proposta, inclusive, podemos dizer, de traduções bíblicas, de ensino, não é? De evangelização também. Ele vai estar na Inglaterra e ele, como inglês, vai colaborar grandiosamente, vai se tornar o mais eficaz contribuinte nesse momento leigo, porque os contribuintes maiores eram monarcas. Então, por parte do povo, o William Tyndale se torna um grande expoente e correspondente que vai conceder um apoio, certo? Com esta oportunidade de conceder a primeira tradução para o inglês das Escrituras Sagradas, da Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, o que foi dentro já da visão e proposta do protestantismo, que eram os 66 livros, tá? Os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo. Então, William Tyndale, ele já é aquele idealizador, aquele tradutor que retira os livros apócrifos e escreve ou traduz a Bíblia já dentro da proposta da Reforma Protestante, os 66 livros inspirados canônicos. E aí o William Tyndale, ele publica essa tradução com uma impressão que chega a ter o número de 3.000 exemplares no ano de 1525, e mais tarde vai ter já um número muito maior, muito mais expressivo. E Tyndale percorria toda a Inglaterra, tá? Com o ensinamento das Escrituras Sagradas, com o trabalho de evangelização. Tyndale e Thomas Cranmer foram os grandes idealizadores dessa reforma anglicana, e até podemos dizer que foram os pais, tá, do anglicanismo, tentando, assim, defenderem a fé e levando à frente todos os ideais da reforma. Eduardo VI, que era um monarca deste momento, deste período, também foi um grande responsável dentro já da monarquia para conceder esse apoio, tá? Da monarquia, da coroa, do reinado da Inglaterra, para promover todo um amparo para a ocorrência e a permanência e estruturação do protestantismo dentro da Inglaterra nos seus primeiros anos. Então, todas as ações para a reforma foram facilitadas em razão do apoio concedido por Eduardo VI, que ele, durante os 9 anos que assumiu o trono da Inglaterra,
apoiou grandiosamente o protestantismo. Ele nutria uma grande simpatia, apreço pelo protestantismo, ele defendia a liberdade religiosa e, com isso, claro, ele promove um apoio muito grande à reforma protestante ou ao protestantismo entrando na Inglaterra. Em 1547, o parlamento inglês vai permitir aos leigos tomarem o cálice na comunhão. Até então, só participavam do cálice, seguindo até uma liturgia, podemos dizer assim, católica, o clero. Agora, a decisão pelo parlamento, todo o leigo, ou seja, todo o povo que está dentro de uma igreja, e esta anglicana, tem o direito a participar da ceia integralmente, participando do cálice, como também participa do pão, certo? Então, além desse ato, o parlamento também decidiu que o livro da oração, ou seja, o livro que era utilizado como manual da liturgia, certo? E as escrituras seriam comum a todos. E o que veio isso a fortalecer o uso, e não só o uso, mas a propagação e o estímulo à leitura das escrituras sagradas por todos os presentes na igreja. Então, o livro, a escritura, a liturgia, todos os aparatos para o fortalecimento da fé eram publicados e entregues ao povo para que o povo viesse ter acesso ao ensino bíblico e teológico. Então, o livro possuía uma grande parte de abordagem, o livro que eu digo, o livro que era distribuído na liturgia, além das escrituras. Tá? Ele possuía abordagens com a teologia, nesse caso, calvinista. Todas as igrejas eram obrigadas a adotar essas liturgias para haver uma uniformidade teológica e religiosa. Cranmer, o Thomas Cranmer, ele era o responsável por compor os artigos do Credo, que eram 42 artigos, e também, em 1553, então, oficializado foi que a Igreja Anglicana teria, por teologia e por propostas teológicas e visões teológicas, a teologia calvinista. As decisões religiosas, mais tarde, pelo sucessor de Eduardo VI, quando ele falece, e a sua sucessora vai ser a Maria Tudor, a primeira rainha Maria Tudor, ela vai promover uma certa resistência da reforma religiosa protestante pelos anglicanos na Inglaterra. Ela vai tentar resistir. Ao contrário, claro, de Eduardo VI, ela vai ser oponente. E vai causar, com isso, que 800 pastores ou cleros, eram denominados de clérigos naquela época, vão não aceitar as decisões da rainha, e como eles tinham uma força, uma influência muito grande dentro do aspecto até político e social, eles foram punidos pela rainha, que tinha o poder sobre as suas mãos, e perderam toda a influência política e perderam também as suas paróquias e foram vitimados por perseguições que foram anunciadas e propostas por Maria Tudor. Porém, o que ocorre é que o governo de Maria Tudor não se prospera.
E isso vai causar uma série de oposições e que vai preparar o caminho para que Elizabeth I, filha de Ana Bolena, viesse a ascender a coroa inglesa, e ela era de origem francesa, aos 25 anos, e ao qual, logo no início do seu reinado, ela vai enfrentar diversos problemas de ordem política por causa das origens dela, tá? E ela, claro, era esposa, não é, do Eduardo VI, e de um lado havia oposição de Maria Stuart, requerendo o trono, tá? E de outro, uma divisão na população entre o protestantismo e também o catolicismo. Então, começa a se surgir uma série de conflitos dentro da Inglaterra, de ordem, claro, religiosa. Vamos para o próximo slide. Com as decisões, já falamos aqui esses dois tópicos, o terceiro, estamos falando agora da Elizabeth I, né, que prosseguiu com o protestantismo, e agora vamos falar da Inglaterra tornando-se uma nação protestante. Então, com a Elizabeth I assumindo, e em decorrência da Igreja Católica não ter aceitado legitimar o casamento de seus pais, ela tornou-se uma grande oponente ao catolicismo e vai, então, sacramentar que a Inglaterra seria totalmente protestante. E vai também colocar uma lei, certo? Em um ato de uniformidade, que o livro a ser seguido era o livro das Escrituras, o livro da liturgia, o protestantismo, dentro dos 42 artigos que tinham sido propostos pelo Cranmer e assinalados pelo William Tyndale, e que os ensinamentos seriam de ordem teológica calvinista e que quem se opusesse deveria ser excomungado. Automaticamente, o papado tentou resistir, mas foi totalmente expulso do território inglês. Todo que seja, que fosse igreja de origem católica, não teria espaço, não teve espaço mais na Inglaterra, a partir do governo da Elizabeth I. Mas Elizabeth, ajudando até alguns holandeses e também fortalecendo a reforma na Holanda, ela vai encontrar uma resistência muito grande por parte do Papa, e o Papa vai tentar recorrer. Porém, a coroa inglesa tinha uma força política perante os países da Europa nesse momento, nessa época, nesse período, que era a maior força europeia no sentido político e até econômico, tá? O que fortalecia muito a questão também de exército, de forças armadas, de poderio bélico. Então, o Papa, vendo que não teria espaço nenhum, recua e abandona e sai de todo o seu projeto e propósito de estar ali na Inglaterra. E a Inglaterra, então, se torna oficialmente uma nação protestante. Agora, nós vamos começar a estudar o puritanismo e o separatismo, né? Que os puritanos, eles eram também considerados de separatistas, eram ou como puritanos ou como separatistas, e causaram uma revolução de vários impactos na Inglaterra. Durante o período em que Elizabeth I estava governando e era monarca na Inglaterra, que vai surgir esse movimento
denominado de puritanismo. Os puritanos, eles se consideravam que eles eram os mais santos, os mais puros. A igreja anglicana, ela era portadora de práticas litúrgicas iguais a que possuía o papado. Tá? Não modificava, não havia tantas mudanças, segundo eles. Embora as escrituras serem protestantes, ter lido os artigos com a teologia protestante, ter toda uma estrutura, eles resistiam ainda e achavam que tinha algumas questões que eram uniformes com a Igreja Católica. Então, alguns membros do puritanismo denominavam a liderança do anglicanismo como trapos do papado. E a intenção dos puritanos, então, era a de purificar a igreja anglicana e acusá-la de não estar dentro do que defendia, que eram as escrituras sagradas. E por essa razão, então, eles vão se tornar adeptos de uma visão, de uma proposta de se opor totalmente ao anglicanismo atual e de lutar por uma liturgia eclesiástica que viesse estar totalmente pura e apartada, segundo eles, das práticas papistas. Então, eles se opunham à guarda dos dias santos, eles se opunham à absolvição clerical, eles se opunham ao sinal da cruz, eles se opunham à presença de padrinhos no batismo, eles se opunham a ajoelharem-se na hora da ceia, eles se opunham a sobrepeles dos ministros, ou aquelas roupas litúrgicas que os ministros usavam, eles se opunham à inobservância do domingo pelos anglicanos, e eles seguiam uma interpretação orientada, conduzida por William Haynes, tá? E William Perkins, que eram totalmente voltados aos princípios do puritanismo. E aí os puritanos vão continuar avançando seus objetivos e tendo adesões, algumas até profissionais, como de advogados, comerciantes, agricultores e também até políticos, tá? Permitindo assim que essas autoridades dessem um apoio às decisões do puritanismo. E os puritanos, que eram um atentado ao domínio do anglicanismo, que também havia entre eles separatistas, um movimento de separação promovido, de separar a igreja do Estado, e aí esses dois grupos e segmentos dentro do puritanismo e dentro até do protestantismo, que era o puritanismo e o separatismo, eles vão perseguir a Elizabeth I e vão continuar a crescer em suas falácias contra a igreja oficial. E aí Richard Hooker, como um grande defensor da coroa inglesa, ele vai expedir uma declaração em forma de tratado eclesiástico, sustentando que a fundamental lei dada por Deus era a descoberta da razão e a obediência ao rei, que governava mediante o consentimento do povo e conforme a lei, e era necessário seguir a proposta do Estado e ter essa proposta do Estado, do anglicanismo, como o anglicanismo sendo a igreja oficial da Inglaterra. E ninguém, e nenhum grupo poderia se opor. Tá? Vamos passar para o próximo slide. Aqui, então,
nós temos um resumo das ações do puritanismo com a sua Revolução Puritana, que é uma guerra civil inglesa, tá? Uma guerra civil inglesa. Primeiro, vai iniciar, claro, com uma resistência, né? Uma resistência, e depois com a dinastia de Stuart, né? Que vem a ser a sequência dentro do parlamento da monarquia de Maria Stuart. O rei Carlos I, no caso, esposo de Maria Stuart, ele toma decisões de aumento de impostos, né? A insatisfação em decorrência disso do parlamento, o rei obrigado a assinalar a petição de direitos em 1618, tá? O documento proibia a criação de novos impostos sem aprovação dos parlamentares, né? O rei vai dissolver mais tarde o parlamento, vai retomar com a cobrança do ship money, que seria um imposto, impor a prática do anglicanismo. A guerra civil, então, é instaurada, porque vai ter oponentes, que são os puritanos e os separatistas. O Oliver Cromwell assume como presidente do parlamento, também convoca, ou também vai se tornar conhecido como o Round Heads, cabeças redondas, né, os puritanos. A Casa Real é derrotada e o rei Carlos I é decapitado. O New Nuclear Army, ou seja, um novo modelo de exércitos, é implantado. E os parlamentares começam a ser comandados por Oliver Cromwell. Então, o puritanismo consegue vencer ao anglicanismo e derrotar até a coroa inglesa, causando aí uma revolução de grande proporção, tá? Agora, uma outra questão é que, com o plano do rei de unir tanto ingleses como escoceses em um só reino, e todos seguirem o princípio do anglicanismo como igreja oficial, essa política que foi implementada por Jaime I, ela, no campo internacional, como também no interno, não agradou ao puritanismo e nem ao separatismo. E o conflito, então, começou a ser levantado por parte dos comerciantes para com a monarquia, gerando uma guerra aí que durou 30 anos. Tá? Os comerciantes ingleses, que eram uma grande parte protestantes, consideravam, na verdade, que o curso dessa guerra tinha uma conotação de ameaça ao protestantismo, aos negócios do protestantismo, que era vinculado à visão e à proposta do puritanismo, e que era, na verdade, uma forma, um meio que utilizava-se o Carlos I de se opor às decisões do povo e dos comerciantes e tentar, de uma forma já ditatorial, impor a sua decisão concernente ao anglicanismo. Os puritanos, não concordando de forma alguma com essas decisões e com a liturgia da Igreja Anglicana, e nem muito menos com os seus ensinos, sendo totalmente avessos, eles vão tomar uma decisão contrária. Então, tomando uma decisão contrária porque não concordavam nem com os luxos dos templos, nem com as decisões litúrgicas, teológicas do anglicanismo, e achavam que eles tinham a missão de reformar a igreja anglicana e tornar ela uma igreja pura, totalmente dentro dos moldes das escrituras. Então, os puritanos, eles defendiam
um episcopado, não é? No sentido eclesiástico, defendiam uma interpretação das Escrituras de forma totalmente literal, e eles também defendiam que era necessário a igreja seguir totalmente o padrão proposto pelas Escrituras de forma radical, e de que deveria a igreja estar totalmente apartada do Estado. Tá? E, claro, eles eram apoiados, em partes, pelos anabatistas e pelos reformadores suíços. Então, esse equilíbrio promovido ainda pela Rainha Elizabeth I, que foi sentido ainda dentro da igreja, principalmente as posições teológicas, que eram calvinistas, mesmo que sendo calvinismo mais moderado, né, foi impactando nesse confronto com os puritanos começaram a temer que se levantasse na Inglaterra uma guerra religiosa. E aí o Jaime I, ele vai atuar no aspecto religioso como anteceder ao reinado da Elizabeth I, e vai perseguir os protestantes e vai seguir as propostas do catolicismo, tentando voltar o catolicismo na Inglaterra. Porém, vai ser mal sucedido nas suas propostas de implantar um romanismo. E após a morte do Jaime I, que vai ocorrer em 1624, seu filho Carlos I assume o reinado e se mantém hostil ao parlamento e contrário à participação dos puritanos em todos os eventos religiosos, e procura, de uma forma ou outra, restringir a participação dos puritanos dentro da sociedade e que a igreja anglicana fosse restaurada no sentido de não ter espaços nenhum pela sua antecedente, que tinha, claro, levantado ou tentado levantar o catolicismo. E aí volta agora o anglicanismo e, claro, o protestantismo a ter a primazia dentro da Inglaterra. E aí, com muitas investidas contra os puritanos por parte do rei, de todos que participavam do seu governo, que eram puritanos, e vindo o parlamento ficar ao lado, não somente dos puritanos, mas também daqueles que eram contrários às decisões do Carlos I, que, no caso, eram separatistas, que queriam separar a igreja do Estado, uma guerra civil foi instaurada, como eu apresentei no slide anterior. Tá? E aí houve uma dedicação muito grande de recrutar o povo e leigos, que não eram participantes do exército, para lutar contra o exército de Carlos I, se opor à cavalaria e resistir à cavalaria de Carlos I, e os exércitos populares, que eram, no caso, totalmente compostos por puritanos separatistas, resistiram à coroa, resistiram a Carlos I, e o parlamento, para poder se aproximar até dos escoceses e para contar com o apoio, cedeu algumas questões do presbiterianismo, cedeu às propostas teológicas calvinistas e conseguiu resistir ao Carlos I, que depois foi morto por eles, e automaticamente implantou o puritanismo e as propostas do puritanismo dentro da Inglaterra, abrindo um precedente agora para ter uma igreja protestante que não fosse mais somente anglicana,
ou seguisse as propostas do anglicanismo, porque considerava que o anglicanismo era uma igreja estatal, e agora deveria ter também uma igreja oponente ao anglicanismo, que seria, no caso, o presbiterianismo, que foi uma forma que os puritanos utilizaram-se de poder ter força para resistir e se opor à coroa e ter um apoio até bilateral, como o caso da Escócia, que era uma nação de força política e que estava ligada à Inglaterra, para poder, assim, eles terem maior poder para resistência à igreja, resistência ao Estado e implantar as suas visões teológicas, que nesse caso tiveram que ser influenciadas e mentoreadas pelo presbiterianismo que estava na Escócia e que tinha, claro, não mais um calvinismo moderado, mas um hipercalvinismo. Tá? E aí, essa foi uma circunstância que agravou-se, né? Mas dentro do campo político e social, mas que deu, vamos dizer assim, vitória aos ideais do puritanismo, ou concedeu uma oportunidade da persuasão e poder do puritanismo sobre a sua posição teológica e sobre o Estado e sobre também a reforma dentro e o protestantismo dentro da Inglaterra, tá? Muito bem, essa foi a nossa aula, nosso conteúdo para hoje. Na semana que vem, a nossa última aula de História da Igreja, nós vamos iniciar tratando da Assembleia de Westminster, tá? E aí vamos até o conteúdo final, e aí iremos fechar a disciplina de História da Igreja 1 na próxima aula. História da Igreja 1, porque iremos ter outros volumes de História da Igreja ainda para quem for fazer o bacharel ou a teologia avançada comigo. Muito obrigado, muito obrigado. Concluímos esta aula extraordinária. Na próxima aula que iremos fechar, eu passo já a atividade de História da Igreja 1 também, ok? Vamos orar? Bondoso e eterno Pai, eu quero te agradecer pela vida da irmã Maria Ângela, pedir a tua bênção sobre a vida dela, guarda, sustenta, guia, dá saúde, sê com ela em todo o tempo, sê comigo também, fortalecendo, sustentando nossos ideais e projetos, a minha família, abençoando de uma forma toda especial. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós assim te pedimos e rogamos. Amém. Até a próxima aula.